taken nostalgia night on local capsule time. Ai, tô de volta. Mas então. Eu tava falando isso porque esse livro me convenceu que não é uma boa ideia ter filhos mesmo, porque para ter filhos você tem que ter vínculo afetivo, né? Mas ao mesmo tempo me convenceu de que eu talvez não cometeria os mesmos erros que minha mãe. Eu cometeria outros. Porque erro a gente sempre comete, eu acho, né? E seriam outros, e por serem outros, seriam originais. Na verdade, eu acho que a noção de erro é muito complicada, sabia? Porque eu acho que na cabeça dos nossos pais, e na cabeça de todos os pais, quer dizer, eu acho que assim, todo mundo sabe que erra. Né? Eu acho que, por exemplo, minha mãe, ela deve olhar pra trás e ver, a sua mãe também, todas as mães e pais devem olhar pra trás e pensar, poxa, errei em tal coisa. Mas tem coisas, eu acho natural isso, que é uma coisa geracional, não só, e cultural, e de gênero, e etc. Em que os pais insistem que eles acertaram e que a gente acha que eles não acertaram. E não tem resposta. A gente nunca vai saber quem tá certo e quem tá errado. Então eu acho que muitos dos nossos acertos podem ser considerados erros. Porque não existe uma resposta pronta para muita coisa, né? Por exemplo, ser super... Por um lado, a gente pode ser super protetor, pelo outro, a gente pode tentar fazer os filhos serem independentes. Se você é super protetor demais, você cria uma pessoa que tem medo do mundo. Se você cria ele independente demais, ele não se sente cuidado. A linha sempre é muito tênue. Vai dar merda de qualquer jeito, né? Vai! Eu já tive essas questões por muito tempo, sabe? Eu nem sempre quis ter filho. Nem sempre. E, inclusive depois de um texto que eu li também sobre parentalidade. O que me fez mudar de ideia foi ser... Porque, aliás, isso é um processo muito louco. A relação com ter uma família depois que você sai do armário é uma loucura. Porque primeiro você acha que você nunca vai casar. Inclusive, né, eu saí do armário antes do casamento ser aprovado. Eu tô entrando pra velha guarda já. Inclusive eu lembro quando o legalismo supremo decidiu que o casamento gay era legal. Eu lembro desse. Eu lembro que esse dia foi muito importante pra mim, um dia muito, muito simbólico. E aí eu pensei, ok, vou me casar um dia, talvez. E aí eu me tornei esse maluco do casamento que você conhece. Foi nesse dia que eu virei a Branca de Neve. Foi nesse dia. Eu nem sempre fui assim, bro. Isso é muito curioso, eu nem sempre fui assim. É que isso é muito simbólico, né? Você vê isso sendo legalizado, né? Tem um contexto. Uma vez o Henrique, a gente conversou sobre isso. E aí ele falou assim, eu entendo essa necessidade do João pro casamento, porque é uma coisa de... Eu tô mal, desculpa, viu? Querida. É uma coisa de publicamente as pessoas reconhecerem que seu amor é importante, né? Que o seu modo de amar é importante. E legítimo. Oi, sou eu, a Bruna aqui como narradora. Queria falar de onde eu li esse texto. Qual foi o texto que mudou a minha vida? E o texto que mudou a minha vida era de um blog que deixou de ser atualizado, de um amigo muito querido que se formou na mesma faculdade que eu, chamado Ao Invés do Inverso, do blog. O nome do texto é uma resenha, na verdade, de um livro da Corinne Mayer, acho que é assim que se fala, me desculpa. O nome do livro é 100 Filhos. Ele organiza os argumentos do ponto de vista dele do texto, tentando localizar os tópicos dos debates desse texto.
como é que a família foi construída. Na Idade Média, a família tinha papéis bem delimitados, e à medida que a cidade foi tomando conta da nossa subjetividade, esses papéis eles foram se diluindo. O pai ficou muito parecido com o filho, as roupas que ele veste parecem roupas de adolescentes, a mãe também. Mas a parte que me chamou a atenção e foi onde eu tirei essa argumentação até um pouco narcisista, confesso, foi a parte em que fala sobre como os nossos pais, que vieram de uma classe de operários, muitas vezes tinham 2 empregos e tinham que criar seus filhos, nos deram de presente não vínculos afetivos, muitas educações de qualidade ou coisa desse tipo, mas o seu esforço, o seu sacrifício. E isso criou dentro da gente uma memória afetiva do que é paternidade, do que é paternidade. Enfim. Vamos continuar a conversa com eu e o João. E com o filho, filho foi uma questão espinhosa pra mim por muito tempo, na verdade. Se eu queria tê-los. E até hoje, na verdade, eu não tenho 100% de certeza do que eu quero. Embora eu esteja escrevendo um livro, agora eu acho que eu tô escrevendo um livro agora que é meio sobre isso, né? Eu te falei, não te falei? Cavalos marinhos. É um pouco sobre isso. Sério? E a primeira parte, pelo menos é. O cavalo marinho macho que dá a luz, né? Então tem bastante coisa. E daí eu percebi, inclusive organizando o material para esse livro, que eu percebi que eu escrevo muito sobre isso. Sobre o parto, não só sobre parto, sobre gravidez. A imagem, a metáfora do parto é muito recorrente nos textos. Inclusive, o Transviados termina com uma metáfora de parto. Um poema que chama Parto. Nossa, legal. E tem muito, mas enfim, tem questões. Uma das coisas que me fez começar a querer realmente ter filhos e pensar nisso de uma maneira madura, porque quando a gente é novo, a gente sempre pensa. A gente pensa nome, a gente cria uma lista. Isso tudo faz parte da norma, né, da matriz do pessoal. E que é fortemente destruída quando a gente sai do armário. O que me fez começar a pensar mais seriamente, inclusive eventualmente, mesmo que eu não me case, né, filho sozinho, foi começar a pensar e ler sobre a questão e conhecer uma moça que adotou 2 crianças lindas com a esposa dela. Né, a gente começa a olhar a parentalidade, a problematizar a parentalidade, a problematizar os laços de família, né, o que é uma família. Eu acho que essa é uma questão muito central, inclusive, Bru, eu acho que a única possibilidade do Freud ter errado, né, da parentalidade não ser um projeto condenado ao fracasso, é problematizando e repensando o que é família. E foi pensando, por exemplo, na ideia de adotar. O meu primeiro namorado queria ter filho. A gente não falou muito sobre. Meu primeiro namoro foi super curtinho, né? Se você lembra. Eu acho que você lembra disso. Meu primeiro namoro foi bem curtinho, mas ele queria ter filho. E eu não tinha muita opinião formada. O segundo também queria. E ele tinha uma pira muito longa, mas ele não queria adotar. Ele queria inseminação artificial, ele queria barriga de aluguel, essas coisas. E eu sempre achei isso estranho demais. E aí eu criei uma certa aversão à ideia. E foi me aproximar da ideia de adoção, da ideia da adoção tardia, né, de pensar em adotar uma criança mais velha, de 6, 7, 8 anos. E desnaturalizar a família mesmo, sabe? De inclusive problematizar coisas que a gente cresce ouvindo e que a gente cresce acreditando. A gente tem que amar os pais porque eles são os pais, a gente tem que respeitar os pais porque eles são os pais, que eles são nossos pais porque são os pais. Né? Eu acho que problematizar essas questões me fez crescer.
né? Pensar que no limite é só amor e respeito e pensar a criança como um ser humano independente de você. Eu acho que a maneira, sobretudo, a paternidade e a maternidade, acho que tanto ser pai quanto ser mãe, dentro da heteronorma, dentro da família tradicional, são coisas muito complicadas. Porque ao mesmo tempo que dos pais, né, da figura do homem, não se cobra muito, e a gente vê muitas mães solos, a gente vê pais que não participam, a gente vê milhares de casos, que são muito comuns, mas também a maternidade, eu acho, pelo menos na minha experiência com a minha mãe, e com mães de amigos e etc. Porque ao mesmo tempo em que a mãe, toda a responsabilidade, toda a culpa é jogada em cima dela, todo o poder também é dado pra ela. Isso me lembra muito uma cena do Game of Thrones. Você assistiu Game of Thrones? Eu assisti até a 2ª temporada, Ju. Depois Então não tem a assisti mais. Cersei, que é a rainha, Sei. e que assim, o grande amor dela são os filhos dela. E isso é muito bonito, inclusive, é muito tocante, porque ela é a maior vilã e o ponto fraco dela são os filhos dela. Isso é muito bonito. Depois que um dos filhos dela morre, que todos os 3 filhos dela morrem, depois que um dos filhos dela morre, no Joffrey Septomen, ela tá desabafando com alguém e ela fala pra um homem, acho que pro irmão dela, o Jaime, e ela fala que ele nunca entenderia esse sentimento de ser dono de alguém, de possuir alguém tão profundamente quanto uma mulher. E eu acho que a grande problemática nas relações com as mães, com as nossas mães, é esse sentimento de propriedade. Vamos, eu com a minha. Isso foi uma coisa muito presente. E que se dá em frases que acho que todo mundo ouviu, tipo, porque sim, ou porque eu sou sua mãe, ou porque eu mandei. Meio que tem um poder ontológico, poder inalienável que é dado. Problemático também. E que é fruto da opressão de gênero. Ela tem esse poder porque ela é responsabilizada sozinha. Mas eu acho que repensar essas coisas, repensar também o lugar de pai e mãe, uma relação gay, isso não é muito complicado, né? Evidentemente. Né? Quando eu tiver meus filhos, seja casado ou solteiro, quem é a mãe? Né? Isso são questões. Né? Porque são 2 pais. Mas alguém ou 2 estão cumprindo a função social da mãe. Não é verdade? Isso são questões. E essas questões, esses problemas, né? Essas problemáticas, melhor dizendo, são coisas que não se resolvem, né? Não existe uma resposta para isso, para essas questões. E isso me faz ter vontade de viver, sabia? Tentar pensar a coisa fora desse eixo familiar. Ser uma família que não é uma família. No sentido ruim da palavra. Eu queria explicitar a opinião do meu amigo Bruno. Ele organizou em 3 pontos. O primeiro é: acho que existe uma única boa razão para ter ou não ter filhos. Se você quiser, tenha. Se não quiser, não tenha. Segunda é: apesar disso, caso você possua alguma consciência de si nessa vida, talvez possa considerar outras razões além do seu desejo pessoal ao criar outro humano. E a terceira: pessoalmente, eu considero 2 delas. A primeira é do âmbito sentimental. Penso que o amor é um requisito da procriação e que, dentro de alguns limites, não é mérito de ninguém amar o próprio filho. Se você não puder amar sua prole, simplesmente não tenha filhos. Mas se puder, não pense que isso te enobrece. Amor é só o começo da longa relação que você construirá com sua prole. A segunda é do âmbito prático. Se além de amor, tudo que você puder oferecer ao seu descendente for arroz,
feijão em escola pública de má qualidade, reconsidere se esse é mesmo um bom momento para colocar outra pessoa nesse mundo injusto. E vá ser feliz. Bum, 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 bum. Why don't we take a nostalgia night along a capsule time? Why don't you take your place and claim your will to reminisce again? Think of how happy we'll be when we're in on the joke and it's ours as a stoner we knew long ago. And it's Eu tenho vontade pra cometer um imaginário diferente também. Eu também penso mais ou menos desse jeito. Mas eu acho que provavelmente eu vou fracassar. Eu também acho que eu vou. Eu também acho que eu tô. Vai, Bruno. Eu me alivio profundamente com isso, que provavelmente eu vou fracassar, assim. capsule time.